Estamos em Encarem, subúrbio de Jerusalém. E aqui existe um lugar muito especial, o Jardim da Bíblia, onde há réplicas da vida diária nos tempos da Bíblia. Hoje vamos conhecer então como era a vida diária nos tempos de Jesus. Jesus, quando vinha a Jerusalém, tinha um lugar privilegiado que ele buscava para oração. Era o Jardim das Oliveiras, também conhecido como o Jardim do Getsemane. Por que Getsemane? Getsemane significa em hebraico prensa de olivas, prensa de azeite, isto mesmo. O Jardim das Oliveiras tinha esse nome talvez não pela quantidade de oliveiras que ali havia, mas pela quantidade de prensas, onde eles fabricavam um dos mais preciosos líquidos de Israel depois da água, o azeite de oliva. E aqui nós temos uma prensa, como eram aquelas prensas do primeiro século, aquelas dos dias de Jesus. Havia vários modelos, é claro. Este era um dos mais simples e comum. A azeitona era colocada em sacos, como este de linhagem que temos aqui, e era apertada por uma viga que vamos mostrar daqui a pouco. À medida que ela era apertada, há uma pedra aqui em cima, o azeite calmamente começava a escorrer por esse local, vinha para uma pedra e enchia cântaros como este que eram colocados aqui na base. Uma vez que um cântaro estava cheio, eles o colocavam de lado e colocavam outro aqui para receber outra quantidade de azeite. E assim o produto era fabricado para servir a várias funções dentro da cidade de Jerusalém. E aqui nós temos a viga que servia para fazer o peso e a pressão sobre a azeitona. O sistema era simples. Eles colocavam a pedra que já mostramos anteriormente lá e aqui 3 pedras para servirem de contrapeso. A azeitona, então, era colocada ali e amassada, esmagada uma primeira vez. Evidentemente, para isso usavam apenas uma pedra. Este azeite que saía a primeira vez era o azeite mais puro, era o azeite mais especial. Este azeite, também chamado de primícia, era enviado diretamente para o templo. Isto fazia parte de uma crença da religiosidade judaica que tudo o que é primeiro, tudo o que é mais importante, ou seja, tudo o que é primícia, pertence a Deus. Um exemplo, aliás, que deveríamos imitar. Tudo o que é mais importante em nossa vida deveria primeiro ser atribuído a Deus. Num segundo momento, então, colocavam outro contrapeso, outra pedra, e a azeitona era prensada uma segunda vez. Desta vez, o azeite que saía, ainda muito bom, mas de qualidade inferior ao primeiro, era usado para levar ao mercado e vender. Ali as pessoas poderiam comprá-lo para fazer comida. Aqui eu tenho um cântaro típico daquela época, onde as pessoas armazenavam o seu azeite. Era um dos elementos básicos na receita de qualquer comida ou qualquer refeição diária dos judeus. Você se lembra, por exemplo, no Antigo Testamento, quando o profeta foi enviado até uma viúva em Serepta e ela tinha apenas um pouco de azeite e farinha para fazer pão? Esse aqui é um exemplo. Jesus também muitas vezes comeu comidas à base de azeite. Mas o azeite não servia apenas para a alimentação diária, não. Ele também servia para alimentar as lâmpadas. As pessoas usavam lâmpadas como estas para iluminar as suas casas. O azeite era simples também o procedimento. O azeite era colocado aqui, nesta parte maior, neste buraco maior da lâmpada. Uma vez que ela estava cheia de azeite, um pavio era colocado aqui na outra abertura. Acendia-se a chama e estava tudo pronto. A chama e o pavio eram alimentados pelo azeite. Que interessante. Um elemento que servia para a alimentação, para a nutrição e também para a iluminação dos homens. Não é à toa que o Espírito Santo foi muitas vezes comparado na Bíblia ao azeite, o azeite puro de Deus. A unção era feita com azeite. Isso é muito importante. Mas ainda havia uma terceira fase de prensa da azeitona. E para isso colocavam uma terceira pedra. Evidentemente, a esta altura só havia o bagaço ali, o caroço e não muita coisa mais. Então este último azeite que saía era de qualidade bastante inferior. Deste modo, este azeite servia para fazer sabão,
elementos para espantar moscas, por exemplo. Eles usavam isso aqui com um pouco de perfume para espantar moscas, porque muitas vezes algumas casas ficavam perto do estábulo, perto dos animais. Então, com esse azeite queimado, espantava-se um pouco esses insetos que acabavam contaminando o ambiente. Para isso serviu o azeite. Algumas pessoas muito pobres, que não teriam talvez dinheiro para comprar o azeite de segunda qualidade, podiam até usar este terceiro azeite para fazer a sua comida. Mas isso era uma situação muito rara e num estado de pobreza e miséria inimagináveis. De qualquer maneira, entendemos agora por que Jesus estaria orando ali no jardim do Getsemane, no jardim das prensas de azeitonas. Porque ele mesmo estava se sentindo como uma azeitona esmagada. Jesus estava dando o seu próprio corpo por causa dos nossos pecados. Como disse Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo foi esmagado para que nós pudéssemos ser libertos da morte e ter a esperança da vida eterna. Mas essa história da morte de Jesus não fica só na comparação com o azeite e o Getsemane. Ele também caminhou rumo ao Calvário e ali experimentou uma dor sobre-humana. A crucifixão era algo também terrível. Vamos conhecer um pouco como era a crucifixão naqueles dias. Havia várias formas de crucifixão no tempo do Novo Testamento. Algumas faziam com que o condenado ficasse até 3, 4 dias ali agonizando sem morrer. Outras talvez abreviavam o sofrimento do condenado, fazendo-o morrer mais rápido. Bem, vários levantamentos foram feitos para tentar descobrir qual foi a forma usada com Jesus. A primeira dificuldade é que não se tem encontrado muitos ossos de crucificados, e por uma razão muito simples. A morte de cruz era uma morte detestável. As pessoas que ali morriam eram consideradas malditas para a sociedade, para a religião, para as pessoas em geral. Deste modo, os seus corpos não tinham direito, geralmente, a um sepultamento digno. Eram jogados em valas ou lixões, literalmente lixões, para serem comidos por aves de rapina ou até animais de circo. Poucos casos na história tiveram uma exceção à regra. Um deles foi o de Jesus, que por pedido de José de Arimateia e outros homens influentes, que eram simpáticos ao movimento de Jesus Cristo, ele não teve o seu corpo jogado no lixão. Acabou sendo entregue para ser sepultado. É lógico que além desta razão aparentemente humana, havia também a providência divina, que não permitiria que Jesus contemplasse a corrupção, ou que seu corpo visse a corrupção. Um segundo exemplar que nós temos de corpo que fugiu à regra foi de Yohanan ben Haggakol. Isto mesmo, Yohanan ben Haggakol. Este foi um jovem judeu crucificado em algum tempo durante o primeiro século e que teve os seus ossos descobertos aqui em Jerusalém pouco tempo depois da Guerra de 6 Dias. Os tratores estavam passando num terreno chamado Givat Hamivtar quando encontraram vários ossuários. Ossuários eram caixões de pedra, mais ou menos deste tamanho, que continham ossos de alguma pessoa que havia morrido. E perceberam que num dos ossos, especialmente ali da parte do calcanhar, havia na cartilagem um cravo romano atravessando a cartilagem. Isto fez com que se fizesse um levantamento técnico e legístico de como seria a postura de Yohanan na cruz. E perceberam então que teríamos ali um jovem que fora crucificado, mas por alguma razão a sua família teve o seu corpo entregue para um sepultamento digno. Por que sabemos que ele se chamava Yohanan? Porque na tampa do seu ossuário estava escrito o seu nome com letras aramaicas muito bem produzidas. Mas vamos voltar a falar da cruz. Aqui temos vários elementos que lembram a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente, pensamos na cruz apenas como um complexo de madeiras muito bem feito, mas nem sempre era assim. A cruz, às vezes, era usada a partir de uma árvore esculpida para aquele fim. Por exemplo, aqui nós temos uma árvore que tem aparentemente a forma de uma cruz. E a pessoa, muitas vezes, era colocada numa árvore assim. Os romanos chegavam a chamar em latim esse tipo de planta de arbor infelix, ou árvore infeliz, a árvore da infelicidade, da maldição. Aliás, houve uma época em que a crucifixão era algo tão detestável
que Cícero ganhou um processo civil a favor de um romano e conseguiu provar que nenhum romano poderia merecer a morte de cruz. Aquela pessoa que Cícero estava defendendo era um nobre romano chamado Rabirius, que havia cometido um grande crime e, portanto, tinha sido condenado à morte de cruz. Cícero, na defesa do colega, disse que a palavra cruz jamais deveria ser pronunciada na presença de um cidadão romano. Por isto, a partir de então, nenhum cidadão romano poderia jamais ser condenado à cruz. Cícero ganhou não apenas aquela causa em particular, mas aquilo serviu de jurisprudência para outros casos que se seguiram. Porque naquele tempo, no tempo de Cícero, havia o costume de xingar as pessoas dizendo crux em latim. Isto mesmo, a palavra crux, cruz, era um xingamento, um palavrão. Bem, à medida que a pessoa era trazida para o lugar da crucifixão, os pregos eram colocados nas suas mãos e nos seus pés. Com relação às mãos, há duas versões. A mais tradicional diz que os pregos eram colocados aqui na palma da mão. Isto foi questionado por alguns historiadores, dizendo que se os pregos fossem colocados nas palmas das mãos, o corpo, pelo seu peso, acabaria rasgando as palmas das mãos e cairia. Então pensou-se que o corpo era fixado aqui e amarrado. Porém, não temos na história nenhum registro de que as pessoas eram amarradas na cruz. Uma outra posição, advogada por alguns especialistas, seria a de que os pregos fossem colocados aqui no punho, nessa posição. Eles colocavam geralmente na ponta do prego um pedaço de madeira para ajudar na hora da martelada. Bem, temos essas duas versões, palma da mão ou aqui no punho. O fato é que a pessoa tinha a sua mão pregada de uma maneira terrível. Tenho aqui, aliás, um prego, como aqueles pregos romanos da antiguidade. Com muita fúria, a pessoa era então pregada. No caso dos pés, ao contrário do que muitos pensam, os pregos não eram colocados no peito do pé, porém no calcanhar. A posição que a pessoa ficava na cruz, portanto, era muito incômoda. As mãos eram colocadas mais ou menos assim, de uma maneira realmente muito dolorosa, e havia aqui dois modos de colocar alguém na cruz. Se eles esticassem muito os braços da pessoa, a sua morte seria mais rápida. Se eles colocassem os braços de maneira mais encurvada, a morte poderia ser mais demorada. A pessoa então tinha os pés colocados talvez nesta posição. Vejam que é uma situação bem cômoda, até para fazer a ilustração, e assim ela ficava. Imagine, horas e horas e dias. Um pequeno pedaço de madeira servia de assento para sustentar o corpo. Esse pedaço de madeira era chamado de sedícula. Nesta posição, a pessoa sentia dores atrozes, ciático doendo, os braços doendo, e para respirar, porque ela ia ficando sem fôlego, tinha que erguer as pernas para tomar um pouco de fôlego e cair novamente. Neste ponto, quando queriam apressar a morte da pessoa, praticavam o que se chama em latim de crurifrágio. Eles quebravam as pernas para que a pessoa não pudesse levantar, respirar e assim acabaria morrendo mais rápido de asfixia. Esta era uma das maneiras de crucifixão, mas havia outras também. Algumas cruzes não eram feitas em árvores, outras cruzes eram mais bem montadas, com duas peças de madeira, como vamos conhecer agora. A crucifixão já era usada desde o período dos fenícios, mas os romanos se tornaram proverbiais nessa arte de condenar as pessoas à mais cruel forma de martírio, de morte que havia na ocasião. Nem todas as cruzes eram em forma de árvores, como mencionamos. Algumas eram preparadas para isto, mas havia ocasiões em que faltava madeira. Então colocavam as pessoas em postes, em árvores. Algumas vezes pregavam 3, 4 pessoas numa só árvore. Naquelas situações em que uma cruz era devidamente preparada, como parece ter sido no caso de Cristo, havia duas peças principais. Uma delas, conforme esta que eu estou sentado aqui, era o chamado patíbulo, ou travessão. Era aquela parte geralmente levada pelo condenado até o local da execução. E havia também um poste que ficava no local, chamado de stips. Ali atrás nós temos um modelo. O stips e o patíbulo juntos formavam a cruz. Agora, há um detalhe curioso. Dependendo do tamanho e das medidas do indivíduo, o stips poderia pesar algo em torno de 60 a 70 quilos.
e o patíbulo podia pesar algo em torno de 20 a 30 quilos, ou seja, uma cruz podia ter em média algo em torno de 90, 100 quilos. Torna-se difícil do ponto de vista arqueológico ou histórico imaginar que Jesus teria levado toda a cruz até o Calvário. É mais provável supor que ele tenha levado apenas o patíbulo, somente o travessão. Jesus então passara pelas ruas de Jerusalém carregando este peso nas costas, sendo insultado pelas pessoas que ali estavam, até o local da condenação. Ali havia duas maneiras de montarem a cruz. A primeira delas, o estips ou o poste já estava fixo no local e a pessoa era literalmente içada. A segunda forma, a pessoa tinha toda a sua cruz montada no chão, era também pregada no chão e a cruz era erguida de uma só vez. O livro Desejado de Todas as Nações dá a entender que foi esta a segunda forma usada por Cristo, porque quando a cruz caiu, provocou uma terrível e angustiosa dor no Salvador. Bem, seja como for, mais doloroso do que os cravos, mais doloroso do que os açoites, foi o que Jesus passou espiritualmente. É claro que a dor física não pode deixar de ser comentada, porque, afinal de contas, não foi apenas na cruz que ele começou a sofrer, não, de maneira nenhuma. Se você ler bem os evangelhos, lembre-se que o sofrimento de Cristo começou já no Jardim das Oliveiras, que fizemos referência no início desse programa. Ali Jesus já teve a sua alma afligida, ali ele começou a sofrer, a suar sangue. Ele implorou ao Pai diversas vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E embora o seu lado humano quisesse a todo custo se livrar daquele sofrimento, ele ainda teve fé e relacionamento espiritual o bastante para dizer: contudo, Pai, seja feito como tu queres. Que a tua vontade seja feita e não a minha. Que lição de fé, não é mesmo? Será que nós estamos hoje preparados para dizer: Pai, seja feita a tua vontade, mesmo que ela não seja a minha vontade? Devemos acreditar que a vontade de Deus é superior e melhor do que a nossa. E seja lá o que for que Deus deseja, por mais terrível que pareça, ainda será o melhor. Pouco tempo depois da sua grande oração, da sua angústia da alma, Jesus foi traído com um beijo por Judas, um dos seus discípulos. Ele então foi levado até a casa do sumo sacerdote, ali apanhou durante toda a noite, recebeu uma leva de testemunhas falsas que estavam levantando depoimentos falsos a respeito dele. Eles queriam a todo custo montar um dossiê contra Jesus. Ali ele apanhou, recebeu murros, socos, e no dia seguinte o levaram até Pilatos. A ânsia dos líderes judaicos daquela ocasião era que Jesus fosse condenado pelo poder romano antes da Páscoa. Por que razão? Muito simples. Eles imaginavam, supondo que Jesus fosse um falso Messias, que se Jesus realizasse um milagre na Páscoa, o engano seria terrível. Lembre-se, Jesus havia ressuscitado mortos, Jesus havia multiplicado pães, havia expulso demônios, ou seja, a fama de Jesus estava espalhada por todas as partes. Se Jesus, naquela ocasião, operasse um milagre, todos iam acreditar nele. Jerusalém estava repleta de pessoas de todas as partes. Havia judeus de todos os lados da diáspora. O que é diáspora? Diáspora é a referência que se dá aos judeus que moravam fora de Israel. Em Roma, na Babilônia, no Egito, em todos esses lugares haviam comunidades judaicas que durante as festas religiosas vinham para Jerusalém. Se Cristo operasse uma cura ali, seria o bastante para que todos o seguissem. E os líderes não queriam isto. Por outro lado, não tinham poder político para mandar matar Jesus. Somente Roma podia sentenciar alguém à morte naquela ocasião. Então, por isso, levaram Jesus até Pilatos. Pilatos, então, diante da multidão que clamava pela crucifixão de Cristo, se viu entre duas situações extremosas. Se, por um lado, ele condenasse Jesus à cruz, aqueles que eram seus discípulos podiam fazer uma guerra civil. Por outro lado, se ele libertasse Jesus, aqueles líderes que diziam que ele era inimigo de César, se assim o fizesse, poderiam fazer uma campanha contra ele. Então ele resolveu condenar Jesus à última sentença antes da morte. 1 de açoites, menos 1. E aqui nós temos um típico açoite como aquele usado pelos romanos. É lógico que esse aqui está faltando algumas partes.
Os romanos tinham na ponta desse chicote pedaços de chumbo, de osso, alguns anzóis, de modo que quando a pessoa recebia o açoite nas costas, a parte de couro deixava lapiada a pele e as pequenas bolas de chumbo dilaceravam o músculo. Os ganchos e também os pedaços de ossos que haviam na ponta ajudavam a arrancar pedaços da carne. Então o sofrimento era terrível. Pilatos condenou Jesus a isto. Nesse momento em que os soldados batiam em Jesus, começaram a praticar também com ele uma brincadeira muito dantesca. Uma brincadeira que é conhecida desde o tempo dos egípcios. Essa brincadeira, praticada por adolescentes malvados, consistia em vendar os olhos de um jovem mais fraco e começar a bater nele. Cada vez que ele recebia uma pancada, um soco, ele tinha que tentar adivinhar quem lhe bateu. Se ele não adivinhasse, a pancadaria continuava. Por isso que eles bateram em Jesus e diziam: profetiza quem te bateu. E como se não bastasse, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Porém não foi a coroa de espinhos, não foram os cravos, não foi o açoite, não foi a cruz o que mais doeu. Lembre-se, Jesus estava ali como o Cordeiro de Deus. Eu tenho aqui uma pele de cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você sabe qual foi a diferença da cruz? Porque, afinal de contas, milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. Jesus não foi apenas mais um? A diferença da morte de Jesus não está naquilo que nós vimos, mas talvez naquilo que nós não vimos. Ele enfrentou ali a morte por todos os homens. Ele enfrentou o inferno no seu sentido máximo. Ele enfrentou a ausência de Deus. Ele morreu pelos pecados da humanidade. E naquele momento, ele poderia ter desistido, mas ele pensou em você. Cristo pensou em você, em mim, em nós. Por isso não desistiu. Morreu de braços abertos para pessoas que muitas vezes estão com os braços cruzados, que estão fechadas para a oportunidade, para a graça, para a salvação. Aceite hoje o sacrifício de Cristo. Mais importante do que a cruz ou os pregos foi o que aquilo significou. Ele morreu em seu lugar. Este seria um modelo de um túmulo dos tempos de Cristo olhado por dentro. Evidentemente, como é apenas uma cópia atual, nós temos aqui um teto que está cortado. Mas se fosse naquele tempo, o teto cobriria toda esta parte, de forma que de fora seria impossível ver o que está acontecendo aqui dentro. Apenas aqueles que estivessem entrado pela porta lateral poderiam estar acompanhando o processo. Como era escuro, todos traziam lâmpadas consigo. Nem todas poderiam entrar ao mesmo tempo, porque o ambiente era pequeno, era apertado, como você está vendo. A lâmpada, então, era colocada num pequeno recipiente para ela preparada, aqui no lado, na parede. E assim todo o ambiente ficava iluminado. O corpo era trazido com cuidado e depositado nesta cama de pedra. Havia, então, um processo muito demorado de lavar o corpo. Elas passavam azeite, água, perfume, escovavam unha por unha, cabelo, todos os detalhes eram muito bem organizados. Por isso, a Bíblia fala que Maria Madalena, certa vez, ao ungir Jesus com perfume e ser repreendida pelos discípulos porque estava derramando perfumes no pé de Jesus, foi então aclamada pelo Mestre como sendo aquela que guardaria o azeite perfumado para o dia do seu sepultamento. Por isso, a Bíblia também fala que as mulheres levavam consigo perfumes e aromas sagrados. O corpo era colocado neste lugar, como dissemos, e começava, depois da limpeza, o processo de bandagem. Colocavam geralmente os pés nesta posição e começava-se o processo de passar a faixa em todas as partes do corpo, cuidadosamente. Duas qualidades ou dois conjuntos de faixa geralmente cobriam o corpo. Uma que iria do pescoço para baixo e outra que pegaria apenas do pescoço para cima. Então, há duas qualidades, duas quantidades de faixa. Bem, Jesus, então, deveria ter sido colocado dessa maneira. Normalmente, um processo desse demoraria 7, 8 horas para ser concluído, e não era geralmente feito à noite. Por isso, as mulheres, como Jesus morreu perto do pôr do sol,
deixaram o corpo de Jesus enfaixado, saíram, fecharam a porta da entrada, evidentemente, para no dia seguinte, no caso o domingo, porque no sábado eles interromperam o processo para o descanso sabático, continuar o processo do sepultamento de Jesus. O curioso é que quando os discípulos chegaram, os panos estavam como que afofados. Pedro percebeu isso de maneira muito clara. O pano da cabeça, as faixas da cabeça estavam na mesma posição e as faixas do corpo também, de modo que passava-se a impressão que o corpo teria passado por entre as faixas. Não poderia ter a explicação racional de que alguém roubara o corpo ou que tirara as faixas para então extrair o corpo daqui. Todos perceberam que a posição em que as faixas estavam indicava claramente que algo sobrenatural havia acontecido. Se Cristo não houvesse ressuscitado, o que aconteceria com ele? Bem, o procedimento normal com todos os que eram sepultados era o seguinte: o corpo, como dissemos, era perfumado, limpado, colocado aqui e enfaixado. Depois o corpo era colocado numa dessas câmaras que você pode ver aqui. Este túmulo exemplar tem 3 câmaras, com espaço bastante para 3 pessoas. Depois de 1 ano ou até mais, os ossos eram retirados dessas câmaras e colocados em pequenas caixas de pedra, normalmente chamados de ossuários. Essas caixas eram tapadas, às vezes mais de uma ossada era colocada ali dentro, poderia ser o osso de um marido com sua esposa, de um pai com um filho. Em alguns casos, não muito comuns, o nome da pessoa que havia morrido era escrito na tampa ou nas laterais do ossuário. Com isto, economizava-se espaço. Este caixão, mais ou menos desse tamanho de pedra, era colocado naqueles vãos internos que você vê lá dentro. Neste dia, dizia que o morto finalmente encontrou os seus mortos. Somente nos dias que os ossos eram retirados e colocados nesta caixa de pedra é que a pessoa teria de fato sido sepultada. Até então, ela haveria apenas sido colocada no sepulcro. Bem, Jesus foi colocado aqui, mas quando voltaram para terminar todo o processo, o túmulo estava vazio. Como eu disse, a forma como as faixas foram vistas indicaram que havia ocorrido um fenômeno sobrenatural, um milagre. Não havia a possibilidade de alguém ter roubado o corpo ou tirado as ataduras e levado Jesus como alguém que estivesse vivo. Não, as faixas estavam do modo como foram enroladas no corpo de Jesus. Mas ele não estava mais ali porque ressuscitou. Os discípulos já assustaram quando, ao chegarem de manhã, antecedidos, é claro, pelas mulheres, perceberam que a porta estava aberta. Aquela pedra que cobriria a entrada do sepulcro estava removida. Lembre-se, na noite anterior, soldados estavam ali protegendo a entrada porque não queriam deixar de maneira nenhuma que se propagasse o boato que Jesus havia ressuscitado. Mas agora a pedra estava removida. E ao olharem desde fora até aqui dentro, perceberam que no lugar do corpo estavam as faixas e um anjo sentado, que lhes declarou: "Por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, porque já ressuscitou." Afinal de contas, Cristo é o doador da vida eterna, doada a cada um de nós.